Pai, eu te agradeço, Deus, pela oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui, Senhor Deus, de fazer parte desse corpo, de fazer parte do Teu corpo, Deus, de estar aqui com os irmãos, de poder, Senhor Deus, compartilhar o que o Senhor colocou no meu coração, Pai. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale com os meus irmãos muito mais do que aquilo que o Senhor falou comigo, que o Senhor tenha liberdade para mover aqui no nosso meio, Pai. Nós te damos total liberdade, Espírito Santo, nós te convidamos, o Senhor é bem-vindo aqui, Pai, para mover, para falar, para ministrar, Senhor. Nós repreendemos toda ação das trevas, nós repreendemos todo tipo de incredulidade aqui em nosso meio, nós declaramos que a nossa mente está cativa a Ti, ao senhorio de Cristo. Nós não aceitamos nenhuma viagem de pensamento, os pensamentos vão estar cativos ao Senhor, Pai, cativos àquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Nós repreendemos também qualquer atitude ou atividade das trevas aqui nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Nós clamamos pelos Teus anjos, Pai, que nos cerquem aqui agora, e que a Tua palavra, Senhor Deus, possa fluir de maneira limpa, possa entrar nos corações de maneira limpa, e possa fazer aquilo que ela tem que fazer, Deus. Em nome de Jesus, Pai, não sou eu, Pai, mas é o Teu Espírito Santo, Deus, que quer falar conosco nessa noite, Pai. E eu te peço, Deus, que o Senhor me use, Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, porque eu não sou ninguém, Deus, mas o Senhor é tudo em mim, Pai. O Senhor é tudo em nós, Senhor, e nós te louvamos por isso, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Deus colocou no meu coração sobre a palavra cultivar. Então fala para o irmão que está do seu lado aí, cultivar. O que é cultivar? Você entende aí o que é cultivar? Sim ou não? Sim, né? Bom, eu estava um dia desses, o Davi estava, não lembro o que foi, mas era uma madrugada, né? Eu me acordei com alguma coisa de criança lá, eu não lembro se tinha sido um pesadelo, se tinha sido uma tosse, sei lá, alguma coisa me despertou, eu fui até o quarto dele e eu fiquei lá. E aí eu aproveitei para ficar conversando com Deus, orando um pouco. E aí, nesse momento de oração ali que eu estava falando com Deus, Deus falou sobre cultivar a presença dEle. E é isso que eu quero compartilhar com você. A gente está entrando numa fase de casa de paz. E é essencial que eu e você, a gente tenha noção de que a gente precisa cultivar a presença de Deus em nós, para que Ele possa fluir através de nós, onde quer que a gente vá. Para que as casas onde a gente for, a gente leve o reino de Deus. Amém? Então, não basta a gente saber que Deus está no nosso meio. A gente precisa reconhecer a presença dEle, a gente precisa atrair Ele. Amém? E a gente precisa cultivar a presença dEle no nosso meio, fazer com que Ele se sinta bem em nós. Amém? Você é templo do Espírito Santo. Mas você tem que ser um templo bom para Ele. Você tem que ser um templo agradável para Ele. Ele tem que sentir prazer em você. Você tem que aprender a cultivar a presença dEle em você. Amém? E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Quando Deus criou Adão, Ele falou para Adão o seguinte, Ele colocou Adão no meio de um jardim. E esse jardim todo mundo conhece, a gente está lendo agora a Bíblia, o Antigo Testamento, vocês leram há pouco tempo, a gente leu há pouco tempo sobre isso. E quando Deus colocou Adão nesse jardim, Ele falou para Adão o seguinte, eu quero que você cultive e que você guarde esse jardim. Amém? E o Adão, ele começou a cultivar e guardar o jardim, ele tinha que dar nome aos bichos e tudo mais. E ali, Deus começou a falar comigo a respeito disso, que a ordem de Deus não mudou. O jardim, ele representava a presença de Deus, porque ali o homem tinha contato, tinha acesso direto com Deus, sim ou não? O homem se encontrava com Deus, ele tinha o privilégio de se encontrar com Deus no jardim, conversar com Deus. Deus ministrava no homem, o homem ali era edificado em Deus. E Éden quer dizer prazer, satisfação, jardim da satisfação. Por quê? Porque ali o homem era completamente satisfeito. O homem era completamente cheio de prazer, ele não precisava buscar prazer em mais nada. A presença de Deus bastava na vida dele. E é isso que Deus quer fazer conosco ainda hoje. Mas para isso a gente precisa cultivar o jardim, que é a presença de Deus em nós. Amém? Essa música é interessante que ela fala isso, né? O meu orgulho me tirou do jardim, mas a tua humildade colocou o jardim dentro de mim. E agora eu tenho um jardim dentro de mim. O Espírito Santo de Deus, ele representa esse jardim, essa comunhão com Deus. Amém? E eu
dessa forma eu preciso cultivar a presença dele em mim. E cultivar, ela está diretamente relacionado com trabalhar para o serviço, trabalhar para a expansão, trabalhar para que aquilo crescesse. Então, quando Deus mandou o Adão cultivar a terra, veja, o jardim era um pedacinho da terra, não era toda a terra. Sim ou não? O jardim era um pedacinho da terra. Quando Deus mandou Adão cultivar e guardar o jardim, Deus estava falando para ele: eu quero que você expanda. Porque antes, no capítulo 1, se não me engano, Deus fala para ele: eu quero que você subjugue a terra. Ou seja, toda a terra. Subjugar a terra é estabelecer o domínio de Deus sobre toda a terra. Como que ele ia fazer isso? Expandindo o jardim. Deus deu autoridade para o homem sobre todos os peixes, sobre todas as aves. Como que as árvores são polinizadas? As aves. Muitas vezes aves, ou abelhas, seja lá, insetos. Mas o homem tinha domínio sobre tudo isso. Ele podia exercer autoridade, exercer domínio sobre esses animais e mandar com que os animais expandissem, levassem semente do jardim, das árvores que tinham no jardim, sei lá. Ele tinha a obrigação de cultivar o jardim, trabalhar pelo jardim, fazendo com que o jardim crescesse e tomasse conta da terra toda. Mas o que aconteceu? O homem pecou, o homem falhou. Por quê? Porque a comunicação entre ele e Deus, de alguma forma, se perdeu. A gente também aprendeu na super quarta dos homens, quem não veio perdeu, mas quem veio recebeu, amém? E o pastor Mateus passou para a gente falando sobre que o homem, o fato dele se calar, ele deixou de ser um imitador de Deus naquele momento, e quando ele se calou e deixou a Eva comer do fruto, ele trouxe maldição. Em vez de colocar ordem no caos, falando, ele deixou com que o caos se instaurasse, e o caos está até hoje. Mas Jesus Cristo veio para restaurar isso, amém? Jesus Cristo colocou o jardim dele dentro de nós, e nós, como filhos de Deus, como tendo essa autoridade que nós temos, nós estamos aqui para estabelecer o domínio de Deus novamente, amém? Para subjugar a terra, amém? Glória a Deus por isso. Agora, para a gente pensar em cultivo, a gente tem que ter o quê? Se a gente pensar naturalmente, a gente precisa de pelo menos 4 coisas, eu coloquei aqui. É óbvio que tem um monte de outras coisas, mas basicamente você precisa do quê? Terra. Então fala assim, terra. O que mais? Você precisa de semente. Então faz assim comigo, semente. Quem não fizer assim, eu vou puxar a orelha no final do culto. Brincadeira. O que mais? Água. E o que mais? Sol. Se não tiver sol, já era. Sol em demasia dá problema, mas sem falta de sol também não funciona. Agora eu quero que você abra comigo em Marcos, capítulo 4. Eu sei que é uma passagem bem conhecida dos irmãos. O pastor Lael já trouxe palavras sobre isso, o pastor Mateus também. Você já ouviu bastante palavras sobre isso, mas você vai ouvir mais uma, amém? Glória a Deus por isso. Marcos capítulo 4, a gente vai ler do 3 até o 9. Amém? Se você não achou, você presta atenção no que eu estou lendo aqui, tá bom? A palavra de Deus fala assim: ouçam, Jesus contando a parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Agora você pula comigo para o versículo 14, que é a explicação da parábola. Amém? No 14, Jesus fala assim: o semeador semeia a palavra. Então fala assim, a semente é a palavra de Deus. Depois você pode ler essa mesma parábola nos evangelhos de Mateus e Lucas. Mateus capítulo 13 e Lucas capítulo 8. Você vai ver, tem alguns detalhes assim que completam a ideia. Amém? Mas a semente é a palavra de Deus. 15.
Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão boa colheita, de 30, 60 e até 100 por um. Amém? Então aqui a gente tem quantos terrenos? Vamos lá, primeiro é beira do caminho. Segundo, terreno rochoso. Terceiro, espinhos. E quarto, boa terra. Amém? Agora eu estava meditando sobre essa passagem e eu comecei a perceber algumas coisas que me chamaram a atenção. Por exemplo, quando Jesus explica, ele fala que a semente é a palavra de Deus, certo? Só que ele coloca, quando ele vai falar sobre as pessoas, ele fala assim: semente mais beira do caminho são as pessoas que ouvem e não entendem, e Satanás tira a semente. Ou seja, a junção entre a semente e o terreno formam a pessoa, certo? Então isso é uma coisa interessante que eu achei aqui. Segunda coisa, a semente, então dentro desse primeiro terreno, a gente tem o que a semente caiu à beira do caminho. O que aconteceu? Ela não entrou na terra. Se uma semente não entra na terra, o que acontece? No caso aqui, as aves do céu viram a semente, foram lá e comeram, não é? Então a semente, ela não entrou na terra. Imagina que a terra é o seu coração, em primeiro lugar o teu coração. Não fica pensando nos outros, pensa no teu coração. Então muitas vezes a palavra de Deus, ela vem e ela cai, mas ela não entra no nosso coração. E a Bíblia fala aqui que as pessoas, por falta de entendimento, a palavra não entrou no coração. O que acontece? Satanás, logo que elas ouvem, Satanás vem e rouba. Então a semente não produz nada, certo? A semente da palavra de Deus, ela precisa ser misturada com alguma coisa, para que ela penetre na terra. No meu entendimento, esse entendimento vem, né? Porque a pessoa que caiu a semente à beira do caminho é semelhante à pessoa que ouviu, mas não entendeu a palavra. No meu entendimento, esse entendimento vem pela fé. Por que eu estou dizendo isso para você? Se você não mistura aquilo que você está ouvindo, veja, você está ouvindo a semente, que é a palavra de Deus, sim ou não? Então a palavra de Deus está sendo lançada sobre você, de várias formas. Você tem a responsabilidade de prestar atenção naquela palavra e pegar. Lembra da palavra do domingo passado? O pastor Lael trouxe falando que ele via a fé como um braço, sim ou não? Um braço que você puxa aquilo que você quer, aquilo que você deseja da palavra de Deus na tua vida, sim ou não? Então, a fé, ela vai fazer essa mistura, ela vai fazer com que a terra misture com a semente, e a semente então entra na terra, entra dentro do nosso coração, e aí sim, ela pode dar fruto. Então a solução, no meu entendimento, para esse primeiro terreno, é fé. Agora eu vou te mostrar na Bíblia que isso faz sentido, tá? Para você não ficar só pensando no que eu estou viajando aqui. Queria que você abrisse comigo Hebreus capítulo 4. Se você não quiser abrir também, você pode só marcar aí, você não tira o dedo da... Marca com o dedinho aí, então, Marcos 4, para você voltar.
Hebreus capítulo 4, versículo 2. Hebreus capítulo 4, verso 2. A palavra de Deus fala assim: pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Tem uma versão que fala assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Se a palavra nada aproveitou, quer dizer que a palavra não entrou. É a palavra roubada no começo. Então a palavra caiu à beira do caminho, não houve fé, você não aplicou fé. E lembra que todos nós temos uma medida de fé. Não existe uma pessoa sem fé. Amém? Deus nos criou com fé. Ele já colocou uma medida de fé. Judas fala lá que a gente deve batalhar, né, pela medida de fé que já foi dada de uma vez por todas aos santos. Então existe uma medida de fé, todos nós recebemos, e a gente precisa batalhar por ela. Então você tem fé, eu tenho fé, só que a gente tem que escolher usar essa fé ou não. Você escolhe usar esse braço ou não. Você escolhe pegar essa palavra para você ou não. Pegar a palavra de Deus e assumir aquilo para você ou não. Então muitas vezes palavras foram lançadas sobre a tua vida e você rejeitou elas. Por quê? Porque elas não foram misturadas com fé dentro de você. Então a primeira solução para mim e para você, se muitas vezes, para que não aconteça mais isso, é você se dedicar com fé a ouvir a palavra de Deus. Amém? Você tem que ter fé naquele que prometeu, porque Ele é fiel. Amém? Você não precisa crer naquilo que eu estou falando, você tem que crer naquilo que está escrito. E naquele que falou que está escrito. Amém? Jesus é quem cumpre a palavra. Amém? Então, no primeiro caso, primeira terra aí, que é a beira do caminho, preciso de fé. Para não ser uma pessoa semelhante a uma semente que caiu à beira do caminho. Amém? Segundo caso aí, a gente tem uma pessoa que Jesus compara com a semente mais o terreno pedregoso. Essas pessoas, elas ouvem e recebem com alegria e logo produzem resultado. Mas quando vêm as tribulações por conta da palavra, largam tudo. Então a pessoa, ela recebe com alegria a palavra. Puxa, olha que bênção de palavra. Ela teve fé, ela recebeu aquilo no coração dela, aquilo começou a produzir algo. Tanto é que a Bíblia fala que ela logo brota. Ela logo produz o fruto. É visível que alguma coisa está acontecendo na vida da pessoa. Ela, puxa, sabe aquela pessoa que, uau, recebeu e está ali feliz da vida, dando fruto, assim, já de cara, se pensa, uau, isso vai longe. Mas aí o que acontece? Vem a perseguição por causa da palavra. É interessante que Jesus, quando ele conta a parábola, ele fala sobre o sol, que o sol veio e, como ela não tinha raiz, o sol secou a planta. É interessante que eu fui pesquisar sobre planta e tal, e eu descobri o seguinte, que no processo da fotossíntese, a flora, a folha, né, aquilo que está aparecendo da planta, aquilo que está exposto ao sol, evapora a água. E ao mesmo tempo que ela evapora essa água, pelo processo da fotossíntese, a raiz, lá embaixo, procura água. A raiz puxa a água da terra e ela vai crescendo. Então a tribulação, veja que lindo que é a palavra de Deus. Em Romanos, você não precisa abrir, você só marca aí. Romanos capítulo 5, fala assim, ó, do 1 ao 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado.
Ou seja, aqui o apóstolo está falando que pela fé nós somos justificados. Então lembra do primeiro ponto, primeiro terreno ali? Primeiro terreno, eu preciso receber com fé a palavra de Deus. Eu preciso crer que eu fui justificado pela fé. Eu preciso crer que eu sou uma nova criatura, que eu tenho uma semente incorruptível dentro de mim. Não sou mais o velho homem. Amém? O velho homem ficou nas águas do batismo. Eu sou uma nova pessoa. E é pela fé que eu sou justificado. Amém? E aí ele fala que eu não tenho só esperança, eu não só me glorio pela glória futura de Deus, mas eu também me glorio no quê? Nas tribulações. Veja o que Jesus falou lá. A tribulação por causa da palavra. É inevitável que eu e você vamos passar por tribulação por causa da palavra. Não tem como não passar por tribulação por causa da palavra. A palavra vai trazer tribulação, nem que seja na tua própria vida. Muitas vezes você vai ser tentado, você vai ser, não é tentado, mas motivado, você vai ser desafiado a mudar, até atitudes que condizem com a palavra de Deus, até atitudes conforme a nova vida que você tem. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, e ele fala, sede imitadores de Deus como filhos amados. E ele fala também, um pouquinho antes, no capítulo 4, ele fala que a gente tem que andar de modo digno do Evangelho. Só que, então, a tribulação, ela vai vir, meu irmão. Ela não tem como você escapar dela. Só que ela vem para quê? Para me gerar esperança. A raiz fala de esperança. Se você parar para pensar em Hebreus, o próprio escritor de Hebreus, ele usa uma outra figura de linguagem, mas ele fala da mesma coisa. Ele fala que a esperança é a âncora da nossa alma. Âncora fala de alguma coisa que prende. Sim ou não? A gente sabe que a âncora serve para quê? Para segurar um navio, não é? Então o cara está pescando lá em alto mar, ele solta a âncora e o navio fica paradinho, ele fica lá firme. Então a raiz, ela faz o quê? Ela segura a planta. Então a raiz está falando de esperança. A nossa esperança cresce à medida que as tribulações vêm e a gente vence as tribulações. Amém? Só que existe uma coisa que limita isso. Veja que Jesus fala que a semente caiu no terreno pedregoso. O pedregoso aqui, as pedras no caso, elas estão impedindo o quê? Elas estão impedindo a terra, a semente de criar raiz na terra. Para mim, pedra fala do quê? Fala de convicção, fala de crenças, fala de padrões de pensamento, fala de coisas que eu e você temos dentro de nós, porque veja que a terra é o teu coração e o meu coração. Muitas vezes a palavra de Deus, ela vem e confronta coisas que você crê, que estão lá, que são fundamentos. E esses fundamentos que estão lá dentro, que não são verdadeiros, que eles não batem com a palavra de Deus, esses fundamentos impedem que a raiz cresça. Esses fundamentos impedem que a raiz vá para o fundo e a tua esperança cresça. A tua esperança esteja em Deus. Sabe aquela pessoa que muitas vezes ela ouve de Jesus e ela logo recebeu com fé. Ela ouviu Jesus, puxa, olha, Jesus te ama, a gente está aqui, casa de paz, Jesus quer trazer paz para a sua casa. Quem não quer paz, meu irmão? Só se a pessoa for doidinha. Eu quero paz para minha casa, todo mundo quer paz para a sua casa, sim ou não? Só que se a pessoa não tem a revelação, ela não mistura a palavra com fé, ela não entende o Evangelho, o que acontece? Ela coloca Jesus numa prateleira junto com outros deuses. E ela pensa, Jesus é mais um dos meus ídolos. E aí a palavra de Deus vem e confronta ela. A tribulação vem e dá de frente com ela. E ela pensa, ela olha para aquela estante e ela pensa, puxa, Jesus está me confrontando, mas eu tenho aqui um outro Deus, eu tenho um outro caminho, eu tenho uma outra convicção, que Jesus está fora. E aí o que acontece? A raiz dela não cresce, e ela morre, por conta de uma convicção errada. Então, eu e você, a gente precisa parar para pensar, será que eu tenho colocado Jesus como mais um na minha coleção de ídolos? Será que Jesus faz parte de uma coleção de ídolos onde eu tenho a faculdade, onde eu tenho o meu emprego, onde eu tenho a minha renda, onde eu tenho os meus filhos, onde eu tenho a minha esposa, onde eu tenho a minha família? Eu estou colocando Jesus junto com tudo isso.
Jesus tem que ser mais importante que todas essas coisas. Porque se Jesus não for mais importante que todas essas coisas, o caos se instaura na tua vida. E na primeira luta, você vai virar as costas para Jesus. E você vai correr para aquele Deus, para aquele ídolo, para aquela convicção falsa. Mas Jesus está chamando a nossa atenção aqui, para que eu e você, a gente lance fora todas as falsas convicções, todas as falsas crenças, tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Muitas vezes a gente tem convicções que a gente não consegue entender Deus, mas não faz sentido, e aí você cria uma barreira. Meu irmão, a palavra de Deus não faz sentido. Não faz sentido para os loucos que estão se perdendo, mas para nós que cremos faz sentido totalmente. Por quê? Porque nós somos espirituais. O homem espiritual discerne bem todas as coisas. E ele mesmo não é discernido por ninguém, mas o homem natural não discerne nada. Não consegue entender as coisas espirituais. Amém? Isso aqui está falando que não é assim, às vezes a gente pensa, esse é um tipo de terreno que a pessoa vai ser sempre assim. Não, muitas vezes isso fala de uma caminhada. Muitas vezes, ontem eu era uma pessoa do primeiro terreno. Ou do segundo terreno, já estava um pouquinho melhor, eu já tinha fé, eu já tinha convicção de fé, de que realmente eu tenho Jesus, eu fui justificado dos meus pecados. Mas quando vinha uma luta, uma tribulação, eu corria para um Deus diferente. Eu corria para um escape. E muitas vezes, o dinheiro no banco é um escape. Muitas vezes, a facilidade de acesso a um médico é um escape. Jesus nos chama para crescimento. Jesus nos chama para maturidade. Jesus nos chama para ter raízes profundas, para ter esperança nele. Que a esperança nele não se confunde. Amém? Glória a Deus por isso. Para que a nossa esperança cresça, nós precisamos nos livrar de todos os conceitos que combatem com a palavra de Deus. Abrir mão de convicções que limitam o agir de Deus em nossas vidas. Muitas vezes eu e você temos convicções que limitam o agir de Deus. Não, até aqui Deus vai, mas aqui eu tenho que fazer a minha parte. Será? Será que a tua parte não é simplesmente descansar nele? Será que a tua parte não é simplesmente estar conectado à videira? Gastar esforço em ficar conectado à videira. Amém? Terceira, semente mais espinhos. Ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra de Deus, impedindo que esta frutifique. O interessante nesse caso é que os espinhos crescem juntos com a palavra de Deus, com a semente. No Evangelho, se não me engano, no Evangelho de Lucas, que fala que o espinho cresce junto. Ou seja, ao mesmo tempo que a semente está lá, bonitinha, você teve fé, você recebeu ela no teu coração, você está lutando, está vencendo as tribulações que aparecem na tua vida, você está formando raízes em Deus, mas ao mesmo tempo que isso está acontecendo na tua vida, o desejo pelas riquezas, o desejo por coisas desse mundo, começa a tirar o teu foco do que realmente importa. E a palavra de Deus não fala que a planta morre, a planta continua. E esse é o processo mais interessante para o diabo. Quantas pessoas a gente encontra e a pessoa fala assim, não, eu sou cristã, eu creio em Jesus, mas aí quando você vai ver a vida da pessoa, está muito mal, ela está precisando de Jesus, você tem que pregar Jesus para ela de novo. Por que acontece isso muitas vezes? Porque os espinhos cresceram. E eu não estou falando nem às vezes que é mal, não, a pessoa está mal financeiramente, não é nem isso. Já passou 30 minutos. Às vezes a pessoa está mal espiritualmente. Ela não consegue perceber, mas ela está deixando os espinhos crescerem junto com ela.
junto com a semente que foi lançada. E esses espinhos começam a sufocar. E ela não produz fruto. Preste atenção nisso. A palavra de Deus fala em Hebreus também, capítulo 6, os versículos 7 e 8. Depois, você anota aí, depois você vê. Fala assim: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles que, por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então aqui o escritor aos Hebreus está falando, olha, a terra, ela absorve constantemente água. A água é a palavra de Deus. Nós somos a terra. Quantas vezes a gente absorve a palavra de Deus? Constantemente a gente está absorvendo a palavra de Deus. Constantemente você tem acesso à palavra de Deus, sim ou não? Se não tem, deveria. Todos nós temos acesso, a gente pode ler, a gente pode ouvir uma palavra, o tempo inteiro a gente está ouvindo, a gente pode ouvir, e além do que Deus fala com a gente, é que a gente não para ouvir Ele, mas Deus está o tempo inteiro falando com a gente. Só que a terra que produz coisas boas, que produz erva útil, ela recebe a bênção do Senhor. Por outro lado, a terra que produz o quê? Espinhos e abrolhos. A terra escolhe produzir espinhos e abrolhos. A terra deixa de sufocar os espinhos e deixa os espinhos crescerem. Ou seja, a pessoa começa a escolher a bênção. Escolher ficar com a bênção em vez de ficar com o Senhor da bênção. A bênção é boa, irmão, mas o Senhor da bênção é muito melhor. Só que a gente precisa se apaixonar por Ele, a gente precisa conhecer Ele, a gente precisa correr para Ele. Ninguém tem esperança em quem não conhece. E à medida que eu me relaciono com Deus, que eu me misturo com Ele, que eu convivo com Deus, menos eu quero desse mundo. Menos as coisas desse mundo vão me ganhar. Menos as coisas desse mundo vão importar para mim. Mas eu preciso focar. Essa palavra, essa terceira aí, esse terceiro caso, mostra uma inversão de valores. O que realmente importa? Qual é a motivação? Você quer deixar o que aqui? A gente tem ouvido muito, em casa lá, a gente tem ouvido sobre legado e sobre herança. A herança simplesmente fica para alguém herda. Eu vou deixar uma herança, mas não quero deixar uma herança. Eu quero deixar um legado, eu quero deixar algo nas pessoas. Eu quero deixar algo que influencie as pessoas e que faça as pessoas serem motivadas a continuar aquilo. Não simplesmente uma herança que, às vezes, até acaba. Diz a lenda que a herança não passa de 4 gerações. Por quê? Porque vai dividindo. E se perde. Mas o legado não, o legado permanece eternamente. Amém? Eu e você, nós somos chamados para fazer um legado, não deixar uma herança. Então pare e pense, o que você tem feito da tua vida? Você tem construído um legado, você tem construído algo eterno, ou você tem construído algo passageiro? Algo que o fogo vai destruir? Ou algo que o fogo vai purificar? Pense nisso, meu irmão, eu tenho sido tentado a pensar sobre isso. Tentado a mudar, não é tentado, é desafiado, né? A palavra foi errada. É desafiado a mudar padrões de pensamento, a mudar a maneira de viver, a maneira de olhar as coisas, a maneira de ver o que eu estou dando valor. Quem eu sou em Deus, o que Deus tem para mim. Pense nisso, meu irmão. A resposta para esse tipo de terreno, sabe qual é? Amor. O amor é a única coisa que nos mantém focados, independente da circunstância. Pode vir a tribulação que for, meu irmão, se você estiver focado em amor, em Deus, você vai estar na cadeia, cheio de cicatriz nas costas, cheio de ferida aberta nas costas, de joelho, acorrentado, e vai estar louvando a Deus, porque a tua mente, o teu coração não estão nessa terra, mas estão no Senhor. A tua mente, a tua pátria não é aqui, mas é nos céus. O teu rei, ele é real, sabe? É como se Jesus se tornasse tão real, mas tão real na vida da gente, que a gente apalpasse,
Eu falei hoje para o Davi, a gente estava tomando banho junto, eu falei, cara, a gente tem que cultivar a presença de Deus. Já estava aleluiado com a palavra, né? Deus já estava falando comigo, eu falei, cara, a gente tem que cultivar a presença de Deus. Já pensou, eu e você, e a mamãe, tá todo mundo aqui tomando café com Jesus, cara. Já pensou? Isso não te motiva? Jesus é real. Ele entrou na casa de uns homens lá e partiu o pão, por que ele não pode fazer isso comigo? Não, mas ele já subiu, mas ele apareceu depois para Paulo. Amém? Ele pode aparecer para a gente aqui. Eu quero comer com Jesus, eu quero que ele se torne tão real na minha vida que eu fique louco, realmente, eu quero ser louco. Quero que as pessoas olhem para mim e vejam, está lá um louco por Jesus. Eu sou louco mesmo, daí eu não sou desse mundo, eu sou do outro mundo, eu sou um ET. Amém? Quem é ET aí? Levanta a mão. Apocalipse 2, 4 e 5 fala sobre a igreja de Éfeso. Fala ali que ela precisava voltar à prática das primeiras obras, que ela tinha abandonado o primeiro amor dela. E aí Jesus fala assim, veja onde você caiu e volte à prática das primeiras obras. Deus não está falando contra a obra. As obras são importantes, mas são uma consequência da nossa conexão com Ele. Amém? Mas o que nos motiva é o primeiro amor. O que nos motiva, o que nos leva é o amor. Amém? E 1 Coríntios 13, do 4 ao 13, a gente vai ver sobre o amor. Queria pedir para você, não precisa abrir, eu vou abrir rapidão aqui. 1 Coríntios 13 fala assim, do 4 em diante. Vai falando sobre o amor, né? No final ele fala assim, bom, vou ler sobre o amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. E ele vai falando, e aí ele chega no finalzinho, ele fala assim no 13, assim permanecem agora, fala comigo, agora. A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O maior deles, porém, é o amor. Por quê? Porque o amor nos motiva a ir, o amor nos motiva a avançar. Por fim, a gente chega na semente boa. A semente caiu na boa terra. Essas são as pessoas que o que acontece com elas? Ouvem a palavra, recebem e dão fruto. Amém? Ouve a palavra, recebe e dão fruto. E o fruto que elas dão é a 30, 60 e 100. 30, 60 e 100 por um. Amém? Isso tem a ver com o quê? A minha caminhada começa pela fé. A minha caminhada continua pela fé e mais o quê? Esperança. E a minha caminhada se torna completa quando entra o amor na jogada. Então o Senhor está nos convidando para uma caminhada que cresce. Eu começo pela fé. Eu continuo pela esperança. A esperança do reino. E então eu chego no amor. O amor é perfeito. No amor eu sou aperfeiçoado. No amor eu posso suportar todas as coisas. Meu irmão, eu e você precisamos lançar fora tudo aquilo que atrapalha. Eu e você precisamos largar a mão de olhar para as coisas desse mundo. Eu e você precisamos parar de deixar com que as tribulações nos impeçam de ter raízes. Nós precisamos crer na palavra de Deus, olhar para ela com fé, ter esperança no Senhor. Amém? Muita esperança, e aí o amor vem. Olha que interessante, que tremendo. A boa terra é aquela que tem fé, esperança e amor. Já falei, né? Tudo bem. Marcos, mesmo Evangelho de Marcos, volta lá no capítulo 4 ainda de Marcos. Fala assim, Marcos, sumiu o Marcos da minha Bíblia, irmãos. Achei ele. No 26, olha que lindo isso. Fala assim, disse ainda, o reino de Deus é outra parábola. Ele fala assim, o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse,
de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si só, aleluia, a terra por si só frutifica, a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga, e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Amém? A terra produz sozinha, a terra produz sozinha, amém? A terra produz sozinha, eu e você escolhemos o que a gente faz com a semente que está dentro de nós, com a semente que é semeada em nós. Nós temos tudo para fazer ela crescer. A gente precisa ter fé, a gente precisa deixar a nossa esperança crescer em Deus, e o amor vem, amém? Em Efésios 3,17, abre comigo aí Efésios 3,17, para acabar, tá gente, está acabando, tenha fé, tome posse da palavra de Deus, em nome de Jesus. 3,17, fala assim, ó: para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Lembra que eu falei de cultivar a presença de Deus? Pela fé, Cristo habita no meu coração, sim ou não? Agora olha só, continue, mantenha essa passagem aberta aí. Em Colossenses 1,27, você não precisa abrir, fala assim: Cristo em mim, fala assim, Cristo em mim, a esperança da glória. Ou seja, habite Cristo pela fé, primeiro passo, habitou, agora Cristo está dentro de mim, amém? O que acontece? Tem esperança da glória. Aí, em 1 João 4, não precisa abrir, eu vou abrir aqui para você. 1 João 4, 16, 17, fala assim, ó: assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Se quer cultivar o Senhor na tua vida, permaneça no amor, cresça, saia da fé, vá para a esperança, saia da esperança, vá para o amor, e permaneça no amor, que o Senhor vai permanecer em você, e você nele, amém? Essa é a nossa esperança. Agora olha só que o apóstolo Paulo continua escrevendo a carta aos Efésios: e oro para que, estando arraigados e alicerçados, aonde? Em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Vamos lá, quem que ficou aleluiado com essa passagem? Você vai ser cheio da plenitude de Deus. Está fraco esse amém? Eu vou falar de novo, plenitude, sabe o que é plenitude? É tudo, cheio da plenitude de Deus. Quem quer ser cheio da plenitude de Deus? Eu quero ser cheio da plenitude de Deus. Só que eu preciso caminhar, eu preciso continuar pela fé, habite Cristo em mim. A Cristo em mim é a esperança da glória, a minha fé está fortalecida, as minhas raízes estão profundas, nada vai me abater. Por quê? Porque a minha esperança está em Cristo. A minha esperança não está no mundo, nos ídolos falsos desse mundo, na riqueza, nas coisas desse mundo, não está em nada disso. A minha esperança está em Cristo. E aí o que acontece? O amor é aperfeiçoado em mim, e eu permaneço nele. Ele permanece em mim, amém? E eu recebo a plenitude de Deus em mim, amém? Você quer a plenitude de Deus em você? Fique de pé no seu lugar, comece a orar ao Senhor. A gente acabou aqui. Então por isso que o apóstolo Paulo fala: agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém desses três o maior é o amor. Porque no céu, meu irmão, eu não vou precisar de fé. No céu a esperança vai ter se cumprido, porque eu vou estar com o papito. Eu só vou precisar do amor. Mas o amor está disponível para mim agora, amém?
O amor está disponível para você agora. Eu não sei que tipo de terreno você pode ter sido ou você pode estar. Eu não sei aquilo que o Espírito Santo ministrou ao teu coração. Mas eu quero agora que você deixe o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Deixa o Espírito Santo trazer vida a essa palavra no teu coração. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é real, Pai. E o Senhor nos chama para cultivar a tua presença. O Senhor nos chama para nesse momento de casa de paz, onde a gente vai estar indo levar a tua presença para outros lugares. O Senhor nos chama em primeiro lugar para que a gente olhe para qual tipo de terreno nós temos sido, para que a gente possa olhar para a gente, Senhor Deus, e ver que tipo de terreno nós temos sido, mas que isso não nos impeça de avançar, que isso não nos impeça de ir fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Que nós também entendemos, Pai, que é na prática da justiça que nós crescemos, Pai. É praticando a justiça que nós somos, Senhor Deus, que nós amadurecemos, que nós chegamos à maturidade, Pai. E o Senhor nos chama, Senhor Deus, para andar em fé, para andar em esperança e para andar em amor. E nós queremos, Senhor Deus, levar essa palavra, levar essa semente para essas pessoas que nós temos falado, para essas pessoas que nós temos orado, para essas pessoas que estão lá fora, Senhor. E nós como filhos da paz, Senhor, porque nós somos teus filhos, mas entendemos, Senhor, que nós devemos tomar posse da tua palavra pela fé. E a tua palavra diz que nós somos filhos, e como filhos de Deus nós temos a paz de Deus em nós. E como filhos da paz, portadores da paz, embaixadores de Cristo nessa terra, nós queremos ir, Senhor. Nós não queremos olhar para as nossas limitações e nem julgar as pessoas, que tipo de terreno elas são. Não, eu quero olhar para Ti, Senhor, somente para o Senhor, para que a fé em mim produza esperança, que a esperança produza o amor, para que o amor cresça cada vez mais, para que a plenitude do Senhor seja vista em mim, e aonde quer que eu vá, a Tua palavra possa ser semeada, porque eu quero me tornar um semeador da Tua palavra. Eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, não é à toa, Pai. Eu sou um semeador da Tua palavra, e o semeador deve sair para semear, e nós queremos sair para semear onde quer que a gente vá. Nós queremos encontrar esses filhos da paz, essas pessoas que estão abertas, pessoas que estão disponíveis a ouvir a Tua palavra, Senhor, pessoas que o Senhor designou para nós, Pai, que são os nossos filhos espirituais, que são nossos, Pai, que o Senhor comprou para nós, o Senhor nos designou para eles. Senhor, abra os nossos olhos espirituais para essas pessoas, Senhor. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que Satanás não venha roubar a semente que nós semearmos, que Satanás não venha tirar a Tua semente em nós, Pai, que nós possamos, Senhor Deus, lançar fora de nós todo ídolo falso, toda falsa convicção, todo falso conceito, tudo aquilo que me atrapalha de ter esperança unicamente em Ti, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor, para que o Teu amor cresça em nós, e que a gente possa entender, juntamente com os santos, ou seja, todos nós possamos entender qual seja a profundidade, qual seja a largura, qual seja a altura, qual seja o comprimento do amor de Deus em Cristo Jesus, e todos nós possamos ser cheios da plenitude de Deus, da plenitude de Deus, da plenitude do Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba da plenitude de Deus, receba do Espírito Santo de Deus. Estenda suas mãos para Ele, estenda suas mãos para Ele e comece a clamar: Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, me enche, Espírito Santo, me capacita, Deus, me capacita, Senhor, eu sou Teu, existem filhos espirituais meus lá fora, Pai, eu não quero deixar eles perecer, Deus, eu não quero deixar o diabo ceifar eles, Senhor.
Abra os meus olhos espirituais, Deus. Abra os olhos espirituais dos meus filhos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, nós te convidamos. Vem, Espírito Santo. Vem e faz em nós a tua boa obra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Se você toma posse dessa palavra, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Ele começou a boa obra. Ele há de completá-la. Ele há de completá-la. Ele vai completar a obra que Ele começou na minha e na tua vida, até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus, amém. Você é um filho da paz, você foi chamado para levar a paz, amém. Pode sentar.